Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professora Tabita Maciel aqui, juntinho novamente com você, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo sobre ciências, sexto ano, é isso mesmo. Só aqueles alunos maravilhosos que são super estudiosos. É isso mesmo, estou falando de você, com certeza. Vamos dar uma olhadinha no nosso material para a gente ver qual é a aula de hoje. Olha lá. Nós vamos falar sobre a célula eucariota, né? Nós viemos falando na aula anterior sobre esse grupo, né, de células que vai estar presente na grande maioria dos organismos vivos, né? Onde a gente vai ter a diferença de célula animal e célula vegetal. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre a questão da constituição do núcleo e vamos falar dos processos de divisão celular. Topa vir comigo? Então, bora! Olha lá, galera. Então, vamos aqui para o que interessa. Quando a gente fala de núcleo celular, deixa eu só pontuar aqui para vocês um pouquinho. Pode me jogar aqui na tela, por favor. Aí. Quando a gente fala da questão de núcleo, a gente está falando de uma célula eucariota? Não tem como falar de núcleo sem você estar falando dela. Porque a célula, o outro grupo de célula que nós temos são as células procariotas. Lembra, né? Então, nessa célula procariota, ela é desprovida de um envoltório nuclear. O seu material genético fica disperso ali no citoplasma. Mas, no caso da questão das células eucariotas, você tem a membrana plasmática, você vai ter o citoplasma ou hialoplasma e você também vai ter o núcleo, uma membrana protegendo, abrigando o material genético DNA. E a gente vai ver nessa aula que tem algumas coisas a mais dentro desse núcleo, tá bom? Então, eu peço que você preste bastante atenção nos detalhes e faça aquelas anotações devidas, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então? Olha lá para a tela. A estrutura celular em células eucariotas que abriga o material genético é quem? É esse envoltório nuclear, essa estrutura, né? Ou essa repartição ali na célula chamada de núcleo celular. A função deste núcleo, preste atenção, ele vai controlar, regular todas as atividades celulares. Todas as atividades celulares, ou seja, quando a célula vai precisar se dividir, quando a célula vai precisar sintetizar proteínas, ou ribossomos, ou outras substâncias, quando essa célula vai precisar excretar, quando essa célula vai precisar armazenar substâncias. Para isso, ela vai ter vários compartimentos, que a gente chama de organelas citoplasmáticas, que cada uma delas, assim como os órgãos dentro do nosso corpo, terão uma função específica. Mas quem controla tudo isso é quem? O núcleo celular, tá bom? É nele também que ocorre a síntese e o processo dos diferentes tipos de RNA. E aí a gente quer trazer essa compreensão de tipos de RNA. E por que é tão importante? Olha aqui para mim. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. Aí eu gostei como ele botou ali, ó. Ficou ótimo. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, que são substâncias orgânicas presentes no nosso corpo. Primeiro, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e nós vamos ter também quem? O RNA. E aí a gente vai dar uma olhada que existem 3 tipos de RNA. Todos eles são sintetizados dentro, presta atenção, do núcleo, mas eles vão ter atividades distintas no citoplasma celular. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Então, seu comando, ele vai determinar, sou o comando de quem, gente? Do núcleo celular, vai determinar ou influenciar várias características dos seres vivos, tá? Então, todas as nossas diferenças entre um organismo e outro vão ser determinadas e controladas pelo centro controlador, que é o núcleo celular. Agora, vamos dar uma olhadinha nos 3 tipos de RNA que a gente tem. A gente vai colocar os 3 aqui para que você, enquanto a gente está ali falando sobre eles, você faça alguma anotação devida para diferenciar os 3. Mas fica muito tranquilo isso aqui. Atenção, nós temos um RNA
mensageiro, que aí a gente coloca a sigla o Mzinho. Nós vamos ter o RNA transportador, que é o RNA Rzinho. E nós vamos ter o RNA ribossômico ou ribossomal, tá? Então, esses 3 RNAs são todos produzidos, sintetizados e controlados ali dentro do núcleo celular. Perfeito? Agora, olha só sobre o RNA mensageiro. Ele é encarregado de levar a informação do DNA do núcleo até o citoplasma, onde a proteína vai ser produzida. É ele que possui, tá, uma trinca de códons, de bases nitrogenadas, que vão definir cada tipo de aminoácidos. Calma que já já a gente vai mostrar uma imagem que você vai conseguir entender o que eu estou falando, tá bom? Aí a gente tem o RNA transportador, que vai ser o responsável por transportar o quê? Aminoácidos, tá bom? Olha lá. Então, um transporta aminoácidos e o outro vai ser responsável por ajudar aí na síntese de proteínas, tá? Eles carregam a trinca de códons. O que é isso, professora? Existe um grupinho de unidades de bases nitrogenadas chamados de guanina, citosina, adenina e timina, tá? Que compõem aí, na verdade, no RNA, a uracila, né? Que vai compor essa estrutura aí tão importante para o nosso organismo. E aí o RNA ribossômico vai constituir os ribossomos, tá bom? A gente vai ver como que eles vão estar localizados. E onde essas bases nitrogenadas são interpretadas para a síntese de bases de proteínas. Então, presta atenção aqui, que presta atenção, o RNA mensageiro, como se fosse aí um carteirozinho, ele vai trazer todas as informações, né? Ele vai estar trazendo as informações que foram passadas para ele a partir da fita do DNA que está lá no núcleo ainda, certo? Aí esse RNA mensageiro vai estar indo para o citoplasma e juntamente com os outros 2 RNAs vão estar fazendo a sintetização e participando dessa síntese de proteína que a gente chama de tradução, tá bom? Olha lá, olha a imagem ali que a gente tem. Então, aqui você tem, presta atenção, o núcleo celular. Esse aqui é o DNA. Uma fitazinha, um trechozinho desse DNA, ele vai ser transcrito. Esse aqui é a fita que vai ser transcrita. Para produzir quem? O RNA mensageiro. Perfeito. Agora ele vai sair do núcleo, já foi produzido, já vai sair do núcleo. Quando ele chegar, tá? Lá no núcleo, o que vai acontecer? Você vai ter o RNA transportador. Quando ele sair e chegar no citoplasma, você vai ter o RNA transportador. Esse RNA transportador, essas bolinhas verdinhas, são os aminoácidos. Então, eles vão pegar esses aminoácidos, vão se ligar aqui, ó, aos aminoácidos, vão trazer para essas 2 estruturas aqui, ó. Essa azulzinha, essa bolona azul grande e a menor, que são as 2 subunidades dos ribossomos, também produzidos lá no RNA, no núcleo da célula. O que vai acontecer? Essa trinca, tá vendo esses parece 3 dentinhos? Essa trinca vai se unir ao RNA mensageiro, que o RNA transportador está trazendo, e aí, junto com essas 2 subunidades dos ribossomos, eles vão estar fazendo o processo de interpretação de todas as informações que foram passadas do DNA para o RNA, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem os 3 tipos de RNA e eu quis trazer essa informação para você, para que você esteja consciente para quando chegar um pouco mais lá na frente, você já está dominando esse assunto, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então? Olha lá para a tela. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse núcleo, né? De que ele é constituído. Quando a gente quer conhecer um amigo, a gente precisa conhecer o vínculo familiar dessa pessoa, não é? A gente vai ficar, com certeza, muito mais bem informado. Porque você vai conversar com a mãe, com o pai, você vai conversar com os irmãos, saber como é que é o clima dentro de casa, como é que é o comportamento dele, porque eles estão todos os dias e eles sabem qual é o humor. Então, quando a gente vai falar de um assunto, a gente precisa entender como é que acontece isso. Então, por isso a gente vai falar agora sobre esses constituintes do núcleo celular.
E aí a gente vai ver que nós temos 4 estruturas presentes no núcleo. Preste atenção, vai anotando aí no seu caderninho. Nós vamos ter o envoltório ou carioteca, tá? Nós vamos ter o nucleoplasma, nós vamos ter uma cromatina e nós vamos ter o nucleolo. São essas 4 estruturas que vão estar presentes. Agora vamos dar uma olhada na imagem para você ficar mais ligado e antenado, tá bom? Olha aqui, então esse aqui é o nosso núcleo. A coordenação da professora está ótima para fazer um círculo, né? Mas tudo bem. Aqui nessa parte, né, como se a gente tivesse tirado uma fatia do bolo, a gente está observando o núcleo internamente. O que a gente consegue observar? Essa parte azul todinha externa é a carioteca, ou o envoltório nuclear. E o que a gente consegue observar? Que existem poros, essas aberturazinhas aqui, ó, tá? Além dos poros, existe também os ribossomos, tá aqui, ó. Eu vou circular para diferenciar. Os ribossomos que estão presentes, aderidos à membrana, né, nuclear, ou envoltório nuclear, ou carioteca, tá? Em alguns trechos desse envoltório, nós vamos ter também uma continuidade que vai fazer parte do retículo endoplasmático rugoso, que é o responsável por sintetizar proteínas, uma das funções desse retículo endoplasmático rugoso, tá? Que é chamado de rugoso justamente por estar com aquelas estruturas dos ribossomos aderidos à sua estrutura também, tá? E aí que internamente, nós vamos ter essa parte verde aqui todinha, ó, nós vamos ter a cromatina. E o que é a cromatina, professora? É o DNA ligado, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, DNA mais proteínas, tá? DNA mais proteínas formam a cromatina, certo? Aí nós temos também uma laminazinha bem abaixo do envoltório nuclear e nós vamos ter o nucleoplasma. É como se fosse o hialoplasma ou citoplasma celular, onde você vai encontrar a estrutura, a consistência gelatinosa, onde vai estar presente tanto a cromatina quanto o nucleolo, tá? Que é essa parte azulzona aí, como se fosse uma esfera, uma estrutura esférica. Então, o núcleo todo é toda essa estrutura que a gente está mostrando para vocês. E essa parte bem central, mergulhada nessa parte verde, é o nucleolo. Esse nucleolo vai conter RNA, vai conter proteínas também, certo? Então, eles vão ser indispensáveis para formar e dar continuidade aos tipos de RNAs mensageiro, transportador, ribossomal e também na síntese das proteínas. Então, o nucleolo, quando a célula não está em processo de divisão, ele vai estar ali, se você observar ao microscópio óptico, você vai ver uma parte escura. Aquela região é o nucleolo. E ali disperso, em toda aquela parte próxima ao nucleolo, você vai ter a cromatina. E essa cromatina é justamente a região onde você vai ter o DNA associado às proteínas. Que tipo de proteína? São as proteínas histonas, tá? Que estão ali envoltas, enoveladas, né, vamos dizer assim, a esse DNA, que é o que mesmo, professora? É onde você contém todas as informações genéticas da sua estrutura, do que você é, e aquilo que você vai passar, ou que os outros organismos irão passar para os seus descendentes, toda vez que houver o processo de reprodução. Tá bom? Agora vamos enfatizar aqui a questão desses processos fundamentais, que é a divisão celular. Vamos lá, o que é a divisão celular? É o processo em que uma célula-mãe dá origem às células filhas. Desta forma, as informações contidas em seu material genético é passado para novas células. Então, é como se fosse a duplicação, a replicação, o aumento, né? A partir dessa estrutura celular que vai sofrer essas divisões. Para que sofra uma divisão, eu preciso ter primeiramente o quê? O aumento do número de cromossomos, uma duplicação, ou o que a gente chama de replicação.
tá? Do material genético. Vamos lá. Então, essa divisão celular é responsável pelo processo de células e apresenta diversas funções nos organismos, como originar um novo indivíduo ou renovar células mortas, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Esse processo é estimulado e interrompido e controlado por fatores genéticos e pela sinalização química de diversas substâncias. Então, preste atenção aqui para mim. Existe um momento específico, controlado geneticamente, ou então a gente está falando do material genético, está onde? Dentro do núcleo. Perfeito. Mas, professora, se não tiver, se for uma célula procariota, você também vai ter o controle do DNA? Também, tá? Mas a gente está falando dessa célula eucariota. Aí o que vai acontecer? Vai ter um momento específico com que o organismo diz, ó, eu preciso que você se duplique. Se for um organismo unicelular, vai sofrer o processo de duplicação e também divisão do citoplasma, que muitos consideram, tá? Existe aí um conflito entre alguns que consideram esse processo de, por exemplo, fissão binária ou cisparidade que acontece nas bactérias, como um processo de divisão celular, que a gente vai conhecer. Olha lá, joga na tela. Há dois tipos de divisões celulares, então, o processo de mitose e meiose. O que é a mitose? É o tipo de divisão que ocorre na maioria das células do nosso corpo, denominadas somáticas, possibilitando o crescimento do organismo e a sua reposição, quando, no caso, você tem um corte ou quando essas células morrem. A gente sabe que todos os dias, quando você vai lavar o seu rosto, quando você vai tomar banho, você está tirando todas as células mortas da epiderme, né? Quando você olha assim para o chão, você vê aquela espumazinha meio marronzada, né? Com uma cor diferente, porque ali tem células, tecidos, células mortas do seu corpo, tá bom? A fissão binária bacteriana é semelhante em alguns aspectos do processo de mitose, que acontece nos humanos e outros eucariontes. Em ambos os casos, os cromossomos são copiados e separados e a célula se divide, né? Divide o seu citoplasma para formar duas novas células. É o que a gente estava falando aqui para você. Alguns consideram o processo de cisparidade ou fissão binária como um processo de divisão celular, que faz parte aí, outros como um processo independente. Por quê? Preste atenção aqui. Num dos processos, na mitose, aliás, na fissão binária, você tem a replicação e a separação do material citoplasmático ao mesmo tempo. E na mitose ou meiose, você tem fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Preste atenção aqui na tela, olha lá. No caso da perda de uma cauda, no caso dos lagartinhos, né, das lagartixas, esse processo de reconstituição, regeneração, vai ser um processo de divisão celular, tá bom? Olha aqui. E a meiose, prof? Ela é responsável por originar células sexuais, ou seja, os nossos gametas. Então, os espermatozoides, os ovócitos secundários, são produzidos a partir desse evento de divisão celular chamado de meiose. Mitose é somente para regenerar, repor as células mortas, tá bom? Ou aumento de células que vai dar o crescimento. Então, na meiose, quer dizer que a meiose é a divisão destinada à reprodução, porque vai formar os nossos gametas. Na meiose, há a origem de 4 células diferentes da divisão mitótica, onde se gera apenas 2. Então, aqui a gente vai começar a ver algumas diferenças. Primeiro, que esse processo de mitose vai acontecer em todas as células do nosso corpo, tá? Chamadas células somáticas. A mitose, ela vai acontecer para formar os nossos gametas. Então, as mulheres, as meninas vão formar os ovócitos e os meninos vão formar os espermatozoides. 4 células no seu final. Depois que passar pelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá bom? E ainda tem a citocinese, né? Mas vocês vão ver isso mais lá para frente. Mas lembrem que existem fases. Olha lá no quadro. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente para a gente diferenciar, então. Na mitose, você tem 2 células. Na meiose, 4 células. O que vai acontecer de interessante aqui na meiose também? Você vai ter eventos chamados de crossing over ou permuta, tá? De diferença de trechozinhos do DNA de um cromossomo para o outro,
que vai dar uma variabilidade genética, o que não vai acontecer aqui na mitose, tá? E olha o evento aqui, ó. Esse aqui é chamado de metáfase. Vou colocar o Mzinho aqui para não dar para... Ok. Na metáfase, você vai ter todos os cromossomos alinhados no meio da célula. E na meiose, você vai ter os parezinhos. Eles só vão se dividir no final aqui para formar as células, né, que vai passar pela anáfase 2. Porque a meiose ela tem a fase 1 e fase 2. A mitose só tem uma divisão só. Tá bom, galera? Então, a gente tem esse outro quadrinho aqui mostrando as diferenças entre um e o outro processo, tanto de prófase, quanto de metáfase, e quanto de anáfase, de um processo de divisão para o outro. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aula, tá? Sobre divisão celular e o núcleo celular. Eu creio que você nunca mais vai olhar o núcleo da mesma forma, tá bom? Então, tchau, tchau para você.